Bem-vindos mais uma vez ao canal Sklecta. Eu estou desenvolvendo uma playlist de interface humano computador. Nesse vídeo eu vou falar de dois abismos das interfaces. Esse vídeo pode ser importante para você que quer se tornar um desenvolvedor de sistemas, sites e tudo mais. Vamos lá? Eu vou falar da teoria e resolver o exercício. Antes, faça como o Fernando Alves Cunha e o professor do Quebrando a Rotina. Inscreva-se no canal. Obrigado aí, Fernando. Está sempre acompanhando. Eu peguei dois exemplos aqui, poderia pegar em outras áreas, mas, por exemplo, no sistema bancário. O usuário, você vai projetar um sistema para que o usuário utilize o seu banco. Esse sistema tem que ser muito claro, porque o usuário ele pode não compreender muito bem como vai funcionar a questão de uma transação simples quanto um saque. Por que ele não consegue compreender? Porque quem desenvolveu complicou. Às vezes, entre o usuário fazer um saque, chegar no terminal e fazer um saque, a distância é enorme para ele. A dificuldade dele é enorme. Porque quem desenvolveu não pensou muito bem, não testou. Exemplo, chegou com cartão eletrônico. Tanto faz o banco. Inseriu o cartão no local certo. Escolheu a opção, aí tem que digitar uma senha de números. Tem banco que tem uma de letras também. Beleza, ele tem as duas, vai seguir adiante. Ele acha fácil no menu, nos menus, a opção de saque ou não acha? Ou antes disso aparece faça consórcio, faça empréstimo, consignado, que é uma forma de empréstimo. Às vezes, quem desenvolveu o sistema está pensando no banco e não no usuário. E isso frustra o usuário, criando um abismo. Bom, vou citar dois abismos, tá? Primeiro, o de execução. O sistema que você vai criar, ele oferece ações que correspondem às intenções dos usuários. É isso que você tem que ter em mente. Se é para caixa eletrônico, as ações dentro daquele caixa eletrônico têm que corresponder ao que o seu cliente vai buscar. Tá? O abismo da execução é a diferença entre as intenções do usuário, lógico, e as ações permitidas. Quer ver um jeito de frustrar a execução? Eu falo do mercado financeiro que eu sou dele, tá? O cara quer fazer um saque de 10 reais. Ele tem R$ 9,90. Tá? Não vai conseguir. Mas ele consegue sacar os R$ 9,90? Não. Porque, um exemplo, não vai sair moeda do caixa eletrônico. Ele não consegue. Frustrou. Ah, mas não dá para pensar em tudo. Dá para pensar em tudo, sim, e colocar respostas claras para o usuário, para ele não ficar perdido. Menu muito grande, às vezes você tem a melhor das intenções, colocar todas as opções do seu estabelecimento naquele menu. Você pode confundir o usuário. Sua intenção é excelente, mas ela pode ser frustrada pelo usuário, inclusive, e frustrá-lo. Abismo de avaliação. Lembrar que o abismo de avaliação ele acontece após o abismo de execução. Não tem como avaliar se eu não conseguir usar. Né? E pior, se eu não conseguir usar, alguma coisa está errada. O erro é do usuário ou de quem programou? Fica a dúvida. Eu tenho a minha convicção. Né? Bom, abismo de avaliação ocorre depois da ação do usuário e consequente resposta do sistema, no momento em que os usuários precisam compreender o que está acontecendo. Nem sempre o seu sistema é claro para o usuário, é claro para você é especialista. Tá? Ele reflete o total esforço que a pessoa deve exercer para interpretar o estado físico do sistema e determinar quão bem suas expectativas e intenções se encontram. Então, o seu caixa eletrônico ele tem que representar exatamente, é lógico, é uma aproximação, um caixa real. Porque tudo que o usuário quer fazer no caixa real, ele deve fazer no caixa eletrônico, se sentir bem, confortável e não passar estresse. Bom, aqui é só uma observação, porque cai em prova. O abismo de execução ele sempre vai vir antes do abismo de avaliação. Aqui estão o plano do usuário, sacar dinheiro. A ação do usuário, ir ao caixa, inserir o cartão, digitar a senha, tentar fazer o saque. Lógico que tem que ter compatibilidade, ele tem que usar o cartão do banco X no banco X, e ele tem que ter o saldo X para sacar
o valor X. Né? Então tem essa previsibilidade, compatibilidade. Ações e resposta do sistema. Às vezes o usuário, isso acaba com o banco, hein? O usuário tem o dinheiro na conta, só que acabou a cédula na máquina. Olha que frustração. Então conta, você sente, a gente chama de gaveta. A gaveta contando o dinheiro, não sai e o usuário não sabe se sacou ou não. Olha como vai ficar a avaliação. Depois de feita de percorrido o abismo da execução, aí você vai ter o abismo da avaliação. O usuário vai avaliar, às vezes até mentalmente, se deu certo, não deu, se ele gostou, se a experiência foi satisfatória. Isso eu estou falando em banco, para você ter uma ideia. Às vezes no banco tem um totem, a pessoa não consegue usar. Muito complicado, muito menu. Você tem um sistema caríssimo de eletrônica embarcada e software nos caixas eletrônicos e você ainda paga um funcionário para ficar ali do lado. Se você está pagando esse funcionário e ainda tem o totem e mesmo assim o cliente não conseguiu usar, você está frustrando ele, alguma coisa está errada. Para refletir, né? Vamos lá? Olha o tamanho da questão que aparece. Uma questão fundamental para usabilidade é que frequentemente a tecnologia atrapalha as pessoas e o que elas querem fazer. Muitas vezes, quando estamos usando o sistema interativo, estamos conscientes da tecnologia, pois temos que interagir com o sistema e temos consciência da situação desafiadora, por vezes quase impossível de ser transposta. Vou abrir um parênteses aqui. Você tem que criar um sistema que, desde a criancinha até o mais idoso, o deficiente, o portador de necessidade especial, consiga utilizar. Você não tem que criar um sistema para você, você tem que criar para todos. Esse é o desafio do programador. Continuando. Ao contrário, quando estamos martelando ou dirigindo, estamos concentrados na atividade em si e não na tecnologia. Observe a figura a seguir e indique quais são os conceitos envolvidos na seta superior e na seta inferior, respectivamente, para representar a interação de usuários com metas e sistemas. Então ele dá isso aqui, ó. Eu tenho uma seta superior apontando para o sistema físico e uma seta inferior apontando para a meta. Eu vou colocar na próxima slide isso aqui mais visível. Então eu tenho isso aqui. Qual a alternativa a seguir? A questão é tão grande que a gente fica meio perdido, né? Bom, entrada e saída de dados, a meta, o seu sistema físico imagina que é o caixa eletrônico. Ele atinge a intenção do seu usuário? Atinge ou não? Bom, se atinge ou não, a gente vai saber usando o modelinho de abismo de execução e abismo de avaliação. Aqui ele põe entrada de dados, saída de relatório, não necessariamente você precisa ter um relatório. Um exemplo de relatório, poderia ser o extrato. O extrato nada mais é que um relatório da conta do cliente, né? Mas não necessariamente. Input e output de dados, daí absurdo. Problema e solução, nem sempre o seu sistema físico vai dar a solução que o usuário busca. Exemplo, se ele quiser sacar centavos e seu caixa só sai nota de 10. Nem sempre. Então, inserção e resposta é absurda, abismo de execução e abismo de avaliação. Se você quiser se aprofundar, eu indico dar uma lidinha em Interação Humano-Computador do David Benioff e um outro artigo que eu gosto muito, Aspectos Ergonômicos da Interação Humano-Computador. O canal é composto de playlists, fique à vontade, bem-vindo.